Você está no programa Ciência e Fé. Eu sou o pastor Silvério Pérez e a gente traz sempre um convidado aqui toda semana. E hoje um assunto super interessante. Nós vamos falar da formação do cânon, como que a Bíblia, ela durante o tempo foi sendo formada, como ela chegou até nós. Nós vamos explicar tudo isso para você. Como escolheram a Bíblia também. Tá bom? Até daqui a pouco. Hoje o Ciência e Fé está trazendo para você o assunto da formação, da Gênesis, da nossa Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. E para isso nós estamos aqui com a pedagoga, teóloga, pós-graduada em Ciência da Religião e tem mestrado em Educação, a professora Tassiana Brasil. Tudo bem, Tassiana? Tudo jóia, pastor Silvério. Você gosta de estudar, né? Um pouquinho. Aposto como você já está querendo fazer o doutorado também. Tô. Todo mundo que faz o mestrado já pensa no doutorado. No doutorado. Né? Mas, professora Tassiana, você que dá aula de Velho Testamento, Novo Testamento, há uma grande ignorância com respeito à Bíblia, né? Muitas perguntas. Seus alunos te perguntam muito? Oh, com certeza, com certeza. E as pessoas às vezes ficam assim, indefinidas, né? O que é o Velho Testamento? Se o Velho Testamento é o livro judaico, o que é o Velho Testamento para o judeu? Vamos começar por aí para explicar como que o judeu ele divide o que nós chamamos de Velho Testamento, né? Ok. Bom, o Antigo Testamento, ele surge a partir do momento em que Deus dá a lei a Moisés. Exato. Quando Deus, ele chama Moisés e fala que ele vai libertar o povo, ele chama aquele povo para uma vida separada, para uma vida santa. E essa vida seria pautada de acordo com os princípios da lei que ele estava dando. Muitas das vezes a gente pensa apenas nos 10 mandamentos que Deus deu a tábua de pedra para Moisés no monte, mas não é apenas isso, é toda a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que na nossa Bíblia, como cristãos, a gente chama de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles são chamados de Pentateuco, para nós cristãos, ou de Torá, para os judeus, sendo que Torá significa lei. Então é importante você saber que o Pentateuco é a Torá. Sim, o Pentateuco vem da palavra 5, né? Isso. Que é os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Isso. Eles, aí vem os livros poéticos, os livros históricos e proféticos. Isso. O judeu, quando ele junta a Torá com os livros históricos, né? Primeiro, segundo a Reis, tal, livros poéticos, Salmos, Provérbios, né? Sapinciais e eclesiásticos, e livros proféticos, Isaías, tal. Quando ele junta a Torá com todos esses livros, ele chama essa junção que nós chamamos de Velho Testamento, ele chama de Tanar. Tanar. Sim. Então, Torá, 5 primeiros livros. Isso. Tanar, todo o Velho Testamento, como é o nosso, né? Como é o nosso. Não como é o católico. Não, é o mesmo Antigo Testamento da Bíblia protestante. Sendo que a Torá é a parte da lei, Neviim são os profetas, Neviim significa profetas, e Ketuvim significa escritos, que são os livros de sabedoria, o livro de crônicas, que é escrito posteriormente, então ele entra na parte dos escritos. E as 3 palavras juntas, Torá, Neviim e Ketuvim, elas formam uma sigla em hebraico, que é Tanar, que se refere a todo o Antigo Testamento. Todo antigo. E eles também creem que o Tanar foi inspirado por Deus, a palavra de Deus. Eles creem na Bíblia como a palavra de Deus, sendo que, na Bíblia, eu me refiro sempre ao Antigo Testamento. Antigo Testamento. A Tanar. Sendo que a Torá, que é a parte da lei, é considerada a parte mais importante, porque é a partir da Torá que se dá origem às demais partes da Bíblia. Porque, por exemplo,
os profetas, o que os profetas pregavam? Eles faziam uma releitura da lei. Os profetas, eles nunca pregam uma coisa que não era conhecida do povo. Eles não podiam interpretar uma coisa contrária à lei. Não, eles não podiam ensinar uma coisa nova. Eles poderiam discutir, por exemplo, quando você lê o livro de Oséias que diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Que falta de entendimento era esse? Falta de conhecimento da lei, da Torá. Como eles não conheciam a Torá, eles não poderiam viver aquilo que Deus tinha para eles, pela falta de conhecimento, pela falta de interesse, pela falta de oportunidade, muitas vezes, de conhecer a lei. Seria bom também explicar, o professor Tassiano, que o Velho Testamento católico tem alguns livros a mais que nós chamamos de apócrifos, né? E que o judeu não os utiliza e nem nós, que somos a fé reformada, a fé protestante, também não utilizamos, né? Sim. Eu não sei todos, eu lembro que é Judite, Tobias, tem uma parte Baruque, de Daniel. uma parte de Daniel, uma parte de Esther. E eles contradizem a Torá e até algumas partes, né? São bons livros históricos, mas tem algumas partes que contradizem. Os livros que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos e nós, protestantes, chamamos de apócrifos. O que aconteceu? A Bíblia já era um cânon fechado, como é a Bíblia protestante hoje, e no período da Contra-Reforma, a Igreja Católica tinha necessidade de demonstrar que a Bíblia protestante continha erros. E aí, justamente por isso, eles acrescentam, numa medida da Contra-Reforma, esses livros, essas partes de livros, na Bíblia que eles já tinham, que era a mesma Bíblia que os protestantes utilizavam. Então, nós estamos falando de século XVII, praticamente. Nós estamos falando da época da Reforma, posterior à Reforma, um pouco. 1600 e pouco, Isso. quer dizer, são livros realmente não considerados inspirados. Não, né? Inclusive, você que está em casa pode pegar sua Bíblia Católica, conferir, leia na introdução, porque a introdução da Bíblia Católica descreve esse processo que eles acrescentaram durante a Contra-Reforma por uma questão política da Igreja e que esses livros não têm o mesmo peso de inspiração que os demais livros do Antigo Testamento. Então, a própria teologia católica, ela já interpreta assim, né? Sim, a própria teologia católica interpreta dessa maneira, porque são livros que contêm algumas coisas complicadas de se explicar. Por exemplo, Daniel apócrifo, o finalzinho dos livros do livro de Daniel na Bíblia Católica. Eles colocam uns capítulos a mais de Daniel, Isso. né? Ele tem uma história que é a história de Susana. É uma história muito bonita, mas que jamais poderia ter acontecido no contexto judaico da época em que Daniel estava vivo, porque ele descreve uma reunião de sinédrio. E na época de Daniel ainda não havia sinédrio. Então Daniel não poderia ter participado daquilo. O sinédrio é pós-exílio, né? Ele surge no exílio, mas ele é uma estrutura que vai tomar força depois do exílio. E é muito interessante porque a Torá, né? Nós tivemos em Israel os meninos, filhos dos judeus mais ortodoxos, eles passam anos a anos decorando a Torá, né? Sim. Os 5 primeiros livros. E tem algumas coisas muito interessantes, né? Que você estava falando para nós no hebraico, que cada letra tem um número, né? A formação da Bíblia a língua original dela é o hebraico. Isso. E a língua inspirada dela, onde nós pensamos o hebraico e o Novo Testamento, no caso, o grego, né? Isso. É muito interessante, cada letra do hebraico tem um número atrás dele. Sim. Só que isso não é uma coisa tão mística assim. O que acontece? Tem toda uma mística em cima disso. Né? Tem muita gente que faz um misticismo em cima, mas não exatamente é uma coisa que tem algum significado mais profundo, mas tem a ver com o sistema de numeração deles. Por exemplo, nós usamos os algarismos arábicos. Então, nós escrevemos números da maneira como nós escrevemos, que dá uma possibilidade de operações matemáticas muito mais complexas do que, por exemplo, se a gente utilizasse algarismos romanos. E os algarismos romanos é o mesmo caso. Eles são letras que, organizados de determinada maneira, se tornam números. E da mesma maneira, o alfabeto hebraico.
Aleph, por exemplo, que é a primeira letra, ele vale número 1, Bet vale número 2, Gimel vale número 3, e assim progressivamente. Todas as letras têm um valor. Chegou no 9, pula para 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200, 300, 400. Não tem, aí vai pulando. Vai pulando. Vai deixando as dezenas, depois as Isso, centenas. até as centenas. E várias interpretações proféticas em cima dessa numerologia, né? Uhum. Tem, inclusive, alguém nos mostra, estava falando para você, dentro desses números, alguém, acho que no livro de Isaías, interpreta completamente, está o dia 11 de setembro lá, de 2000. Sim. 2002, né? 2001, né? Foram a queda das duas torres. Das gêmeas. Então a gente vê que tem muito misticismo em cima disso, mas também você acha que Deus pode ter manifestado uma maneira profética também em cima desses números, deixando de lado esse misticismo de querer achar? Porque você joga num computador, você vai formando ali vários tipos de palavras cruzadas, né? Uhum. Você pode achar várias palavras, mas também tem uma certa coerência com algumas coisas que a gente vê que pode proceder daquela interpretação ali. Você acha assim? Sim, sim. Com relação ao código da Bíblia, o que a gente vê é que existe tanto algumas evidências que deixam claro a inspiração da Bíblia, tanto a inspiração no sentido de palavras mesmo, que aquela palavra é que era indicada para estar ocupando aquele lugar ali naquele versículo, quanto também a gente percebe que existem pessoas que utilizam mal essa questão de conseguir encontrar alguns dados dentro da Bíblia. Por exemplo, como funciona o código da Bíblia? Eles pegam todo o texto da Bíblia e jogam num programa matemático. Ele vai organizar as palavras, as letras, num sistema bem parecido a um caça-palavras, e a partir do caça-palavras que eles vão procurar ali alguma palavra ou uma data, porque como as letras têm valor numérico, então achar 11 de setembro não é uma coisa tão difícil, porque ali eles vão achar as duas letras que equivalem ao número 11 e não achar alguma coisa que não era possível de estar no texto. E aí, a partir do momento que eles procuram, eles vão ver se aquilo que eles encontraram tem a ver com o versículo em cima de qual aquela palavra estava formando esse caça-palavra. A professora Tassiana vai explicar depois do comercial nosso aqui, que a gente encerrou esse bloco. Fique aí que ela vai terminar a explicação, tá bom? Até daqui a pouco.